Se você está pensando em comprar um Fiat Pulse, um Volkswagen Nivus ou até mesmo o novo Renault Kardian, espera um pouquinho, assiste esse vídeo aqui na plataforma Eu Dirijo, porque eu vou te apresentar esse Kia Stonic. Esse carro ele é praticamente 0 km e está à venda com a gente aqui na plataforma Eu Dirijo. Esse carro tem 1.600 km e é mais interessante do que qualquer um desses outros modelos que eu falei. Eu vou te mostrar. Antes eu vou te dizer que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Então aqui você vai encontrar muita notícia sobre carro e também modelos que estão à venda, como é o caso desse Kia Stonic. Por isso a gente vai te apresentar esse carro. Se gostar do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana tem um vídeo novo, com notícias ou com os nossos testes. O Kia Stonic, então, é um crossover. Talvez tenha partido de uma ideia de um carro hatch, como o Kia Rio, mas aqui exatamente com esse desenho e esse estilo crossover. Esse carro ele tem DRL em LED aqui no bloco principal do farol e tem também o farol com o bloco projetor. Mas enquanto a imagem fica aqui, eu vou te mostrar que esse carro ele tem uma outra solução de iluminação. Quando você vira o carro para a direita ou para a esquerda, ele faz o acionamento da luz de conversão. É um outro bloco específico aqui. A gente já viu carros que acendem o farol de neblina, mas aqui no Stonic a solução é muito mais inteligente porque a luz é específica para isso. E também tem farol de neblina aqui embaixo, nessa porção inferior do para-choque, e é um farol de neblina que ele é em LED. Então, por isso, essa iluminação mais branca. Segue aqui embaixo essa saia em aplique cinza e aqui a grade superior ela é em preto. E vocês estão vendo aqui um aplique vermelho. Eu vou te mostrar com o que essa cor combina. O estilo crossover está muito presente aqui nesse Kia Stonic. A gente começa pela roda diamantada, aro 17. Pneus nesse carro aqui estão muito bons, porque esse carro praticamente não rodou. A gente tem aqui uma banda de pneu mais alta, com uma roda 17, uma solução muito própria para o nosso piso. E na lateral desse carro, a gente tem esse aplique em preto, sem pintura, que acompanha toda a extensão, a porção inferior do carro, para dar esse estilo crossover. Espelho retrovisor pintado em preto, repetidor de seta e teto contrastante. Tem várias opções de cores que você pode comprar num Kia Stonic. Azul, cinza, mas tem também uma opção de teto amarelo na cor cinza, ou esse aqui, que é um branco com o teto vermelho. Você pode escolher a combinação de cores. Nesse carro, a gente até não tem um conjunto, ainda que o teto seja vermelho. Pelo carro ser branco, a combinação de cores não chama tanto a atenção. A gente tem aqui barra no teto em cinza, friso cromado. Então tem um aspecto de carro que não é um carro simples. Ele tem muitos elementos. Na parte traseira, o estilo crossover permanece, com esse aerofólio que aí tem a cor do teto do carro, então se ele é com um tom contrastante, ele vai repetir. As lanternas, elas são incandescentes, não são lanternas de LED aqui, mas você tem um conjunto mais tradicional. Na parte inferior, um aplique cinza, reforça um tanto do visual crossover. Nesse lado direito, a gente tem uma luz de ré, mas aqui no lado esquerdo, a gente também tem a lanterna na parte inferior do para-choque, e aqui ela serve para a luz de neblina. Então a gente tem um conjunto de iluminação bastante completo com essa lanterna de neblina, que ela é útil para condições de situação adversa e principalmente quando você vai rodar na estrada ou fazer viagens nessas épocas aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem nesse Kia Stonic um acabamento que ele é todo em plástico rígido, mas aqui onde a gente apoia o braço, ele é suave ao toque e ainda tem aqui um aplique cinza. Não é exatamente um acabamento luxuoso, mas é um acabamento muito bom, característica dos carros da Kia. A gente também encontra mais coisas aqui. Uma mescla de tecido nos bancos com couro. O mesmo a gente repete aqui no assento e também tem essa decoração, essas costuras aparentes. O volante desse carro é uma direção que ela é forrada em couro, tem boa pega, tem bom desenho, comandos. Todo o toque do carro aqui, ele causa boa impressão.
e a gente tem aqui o cluster desse Kia Stonic, nesse painel que ele tem uma leitura bastante fácil, ainda que ele seja um painel de desenho simples, a leitura é fácil, e a gente vai alternar o computador de bordo aqui por essas teclas no volante. Então aqui eu posso alternar entre as funções, o velocímetro do carro, ou voltar aqui para os dados de consumo e também do fluxo de energia. Todas essas informações elas vão ficar aqui no painel do carro com uma leitura bem fácil. E passando para cá, a gente tem o sistema de mídia desse Kia Stonic, em que a gente tem aqui os acessos aos menus do carro, também tem a questão do rádio, e aqui eu tenho uma série de botões para poder mudar para home, avançar faixa e as outras funções. Ainda eu tenho aqui esse outro acabamento em metal, e ainda fecho o painel passando aqui para esse outro lado, mostrando também que, ainda que ele seja plástico, ele imita aqui a fibra de carbono. A gente está vendo aqui um pouco mais desse acabamento do carro, com a alavanca de couro com boa pega, com um revestimento aqui ainda, um aplique também nessa outra porção, e a gente tem aqui um carro que tem ar-condicionado digital e automático. Então a gente vai presetar a temperatura e ele vai fazer a manutenção dessa climatização. A gente está falando aqui de um carro bastante completo. Esse carro ele tem os vidros elétricos nas 4 portas, espelhos retrovisores elétricos, volante também com assistência elétrica e o travamento central. Já mostrei o ar-condicionado e o câmbio automático e também o sistema de mídia. E a gente tem aqui também um conjunto de equipamentos bastante peculiar dos carros da Kia, que mostram que o pacote é bem completo, sim. Na parte de trás, a gente tem aqui mais um acabamento que repete um pouco daquilo que a gente já viu lá na frente, inclusive com material suave ao toque aqui na porta. Os bancos também têm o mesmo revestimento, e aqui um bom espaço para as pernas. Inclusive, eu fazendo o acesso aqui, eu percebo que o espaço não é tão grande, mas ainda assim eu tenho uma boa movimentação de pés, e o conforto dos bancos é bom. Porque os bancos traseiros aqui, eles nos colocam em uma posição que você fica com o joelho mais para cima e também o encosto um pouco mais deitado. Então é uma posição muito confortável para que você possa viajar aqui atrás por longos períodos. E além disso, ainda que o assento não seja tão comprido, ele é anatômico, isso facilita e melhora o conforto. A grande vantagem que o Kia Stonic tem frente aos concorrentes que eu mencionei no início do vídeo é que este carro ele é híbrido, ou seja, ele tem 2 motores, um motor a combustão e outro motor elétrico capazes de tracionar as rodas. Nesse caso aqui, a construção da Kia, ela montou um carro que se chama híbrido leve. Então, o motor a combustão ele funciona praticamente todo o tempo e serve para recarregar a bateria do motor elétrico. No entanto, o motor elétrico tem capacidade de tracionar as rodas quando ele estiver com a bateria a pleno. Então a gente tem aqui no motor a combustão o motor 1.0 turbo família Kappa. E o motor que ele é elétrico, aí sim ele vai ser um pouco menor, vai ficar alojado nessa outra porção. A combinação de potência e torque desse carro é a seguinte: a gente acaba com 120 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. É uma força bastante considerável para fazer as acelerações que a gente vai mostrar depois quando estiver dirigindo esse carro. E é uma grande vantagem frente aos seus concorrentes. Por quê? Porque este Kia já está um passo à frente no que diz respeito à eletrificação. Porque o próprio sistema do carro já é o que deve chegar ainda na linha dos concorrentes. Acoplado com tudo isso, a gente tem então um câmbio de dupla embreagem com 7 combinações de marcha. A gente tem também freio a disco nas 4 rodas na mecânica desse carro, outro diferencial frente aos seus concorrentes. Dito tudo isso, a gente vai dar uma volta para conhecer um pouco mais desse Stonic. Começando o nosso percurso aqui com o Kia Stonic, e uma das coisas legais desse carro é a própria ergonomia que ele nos oferece. Primeiro porque o volante, olha só, fica bem alinhado aqui com o motorista. Então a gente tem uma condição muito tranquila de poder acessar os comandos. As alavancas estão aqui, limpador na direita, faróis e a seta aqui na esquerda. O painel desse carro ele também tem uma boa leitura, então isso tudo ajuda
né? O painel de instrumentos, inclusive, é um dos destaques aqui do Stonic, porque ele tem um desenho que ele é relativamente simples, não é um desenho muito rebuscado, né? O conta-giros na esquerda, velocímetro na direita, marcador de temperatura, marcador de combustível, tá tudo aqui analógico, com ponteiros, mas de uma forma muito clara para o motorista. Isso é um dos destaques desse carro. Além disso, outra coisa é que o acesso para a mídia também está próximo do motorista, eu não preciso me projetar demais, eu consigo alcançar todo o comando aqui do sistema de mídia e também o ar-condicionado. Então tudo isso deixa a gente numa posição bem interessante. O carro ele tem regulagem de altura no volante, também tem regulagem de altura no banco do motorista, então ainda que talvez a proposta inicial desse Kia, e como todo Kia seja te colocar numa posição mais para baixo para conduzir, né, uma posição de direção um pouco mais esportiva, aqui no Stonic, quem não aprecia esse tipo de condução e gosta de dirigir um pouco mais alto, consegue se encontrar bem. E com uma outra característica que também é peculiar dos carros da Kia. A gente tem um carro que ele é confortável, um carro que ele é, acima de tudo, bem acabado. O toque, aqui a impressão que a gente tem no volante, que ele é forrado em couro com as costuras, é muito boa. Então a gente tem uma impressão de estar num carro que de fato tem um bom acabamento. O mesmo a gente tem aqui na porta. É suave o toque, só aqui onde a gente vai apoiar o braço. Mas ainda assim, o restante do material, ele é bom. Ele tem uma boa capacidade de nos oferecer, né, uma situação em que não vai ser desconfortável para o motorista. Mesmo que seja um plástico rígido, ele não vai ser desconfortável. E as outras impressões que a gente tem do painel aqui, né, na frente do carro, enfim, tudo isso chama bastante atenção, porque a gente percebe que está num carro que tem um bom acabamento, um bom encaixe de peças. Então tudo isso traz conforto para cá, para o ocupante, né? Numa suspensão, por exemplo, aqui, que consegue passar bastante consistência, a gente tem uma impressão de que o carro é valente, vai poder rodar por muito tempo sem dar problema, sem apresentar problema de suspensão, a gente sente isso. Os carros da Kia, em geral, né, tem essa característica, e aqui no Stonic isso está bastante traduzido, de ter um carro que vai ser durável num longo prazo. Agora, saindo do semáforo aqui, eu vou apertar um pouquinho mais e olha o desempenho, ó. Vai lá nas 6.000 rotações e em seguida a gente está nos 60 km por hora. Muito dessa capacidade que esse carro aqui tem de fazer retomada e de arrancar num semáforo de uma forma rápida vem do sistema de propulsão elétrico que ele tem, porque a gente está, como eu falei, num carro híbrido. Então, da inércia para as primeiras velocidades, a bateria e o motor elétrico tracionam as rodas, ajudam, melhor dizendo, a tracionar as rodas, porque esse aqui é um híbrido leve, né? Então ajudam a tracionar as rodas e a gente tem um desempenho melhor. Faz esse carro ter bastante agilidade exatamente aqui onde a gente quer que ele tenha, que é no trânsito urbano. E também a gente percebe que a própria dinâmica de marchas avança as marchas de uma forma a nos deixar com um giro sempre mais baixo. Então eu estou aqui andando a 60 km por hora, ele já está na sexta, e eu estou a 1.500 rotações. E se eu precisar tocar um pouco mais, ó, ele já baixa 3 marchas, ó, e segura, inclusive, para que ele já ofereça uma retomada melhor. Então, em termos de desempenho, esse motor aqui, 1.0 turbo, ele consegue ser muito eficiente e ter muita capacidade de agilidade, de trazer agilidade para o carro. E o fluxo de energia também, porque como a gente está aqui num carro híbrido, ele consegue ir carregando a bateria, né, já consegue ir nos mostrando um pouco mais dessa condição aqui em que ele está, e quando for possível, quando a bateria estiver carregada, ele vai permitir que o carro chegue ao modo velejar, né, ou seja, a andar por alguns períodos com o motor desligado, e também vai permitir que o carro acabe gastando menos combustível dentro da cidade. Tanto que as médias aqui do Stonic, para quem vai rodar na cidade ou para quem vai rodar na estrada, elas são muito próximas, porque na cidade ele consegue usar mais a bateria dele, e dentro da cidade a gente não consegue recarregar mais. Por exemplo, agora aqui, ó, eu tirei o pé do acelerador e eu já percebo que ele está regenerando energia, porque eu vejo aqui no fluxo que a energia está saindo das rodas e indo lá para a bateria. No momento então em que eu acelero, ele para de fazer essa regeneração. Então, o
O carro híbrido, ele funciona de uma lógica muito inteligente quando ele está rodando dentro da cidade, porque nas desacelerações ele já vai regenerando, e ele também aproveita quando ele tem essa carga na bateria para poder aumentar o fluxo. Feita essa volta aqui no Kia Stonic, a gente já consegue ter uma ideia do consumo de combustível desse carro. Ele nos oferece uma informação aqui em litros a cada 100 km. Então a gente está aqui com uma média de 13,2 litros a cada 100 km. Mas é preciso fazer uma ressalva, né? Esse carro aqui ele está à venda, então ele funciona sempre para fazer manobra, para fazer período curto. Então tudo isso, né, ajuda a ter um consumo de combustível que ele é maior do que aquele que seria o padrão, né? Do que aquele que seria o consumo esperado de um carro como esse. Muito bom, muito interessante andar nessa volta com o Stonic, e a gente vai para o encerramento agora. Como a gente viu aqui, nós temos um carro muito bem construído, um carro sólido e um carro durável, característica dos produtos da Kia, e que está um passo à frente de outros concorrentes, como eu falei no início do vídeo, Fiat Pulse, Volkswagen Nivus ou o próprio Renault Kardian, que não tem eletrificação, e aqui no Kia Stonic a gente tem eletrificação. Então, por isso, este carro aqui, que não é tão comum na rua assim, é muito mais interessante do que os outros de você ter na garagem. E você não perde na questão visual, porque o apelo crossover, o estilo desse carro, está preservado. Se você gostou desse Kia Stonic, acessa eudirijo.com.br. Lá você vai encontrar o anúncio desse carro e também os contatos para iniciar a sua negociação. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e as avaliações, inclusive com carros que estão para venda. Tchau e até uma próxima.